Deixa eu só falar algo. Quem esteve aqui ontem, e logicamente não, eu sei que nem todos puderam estar. Muitos estavam trabalhando, outros estavam aqui com alguns compromissos. Mas deixa eu te falar algo para os irmãos que ontem o Senhor me ensinou algo ainda maior. Que se nós quisermos, juntos, nós podemos fazer o tempo de uma pessoa ser muito mais leve do que o peso que ela carrega. Você vai falar, como assim? Nós estávamos em poucos. Então, foi o que o Senhor falou comigo ontem. Muitas vezes, o Senhor faz até fazer algumas colocações que daí depois acaba ficando até meio engraçado o negócio, né, Adilson? O que é aquele homenzinho vermelho correndo ali naquele meio? Aleluia. Isso é só entre quem estava aqui, então, irmãos, ó, guarda aí. Próximo você vem, você vai saber. Aleluia, né? Por que isso? Porque nós temos que perceber o que o Senhor Ele está fazendo em nosso meio. E perceber as coisas na profundidade daquilo que Ele quer e na intensidade daquilo que Ele está propondo. Que nem hoje pela manhã eu acordei e eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para nós? E Ele fez eu lembrar de cada palavra que foi ministrada em novembro. Vocês lembram? E eu não vou perguntar, não vou falar para vocês lembrarem de todas. Vocês lembram de uma? Lembra de uma que pegou e marcou e falou, era isso que eu estava precisando? Vocês lembram? Você vai falar assim, por quê? Nós só guardamos aquilo que nós praticamos. Não tem como. Nós recebemos tantas palavras, tantas instruções, tantas direções, mas nós só guardamos aquilo que praticamos. Você pode perceber. Faz um curso, e eu já repeti isso algumas vezes, faz um curso de informática e para de trabalhar com informática. Você vai perguntar o que é ou como abre o Word. O que é um editor de texto? Como faz uma paginação correta? O que são normas ABNT? Você se perde. Por quê? A falta da prática nos reduz ou nos limita àquilo que nós estamos vivendo no momento. Então, muitas vezes nós estamos num ambiente de glória, vivendo algo sobrenatural, mas de repente, as circunstâncias, os problemas, as circunstâncias começam a ficar e a gente fica limitado, até solta, não, mas eu vivi aquilo, então por que você ainda não está vivendo na dimensão desse sobrenatural de Deus? Porque eu me limitei àquilo e parei de praticar. Está entendendo? Deus está nos levando a um nível totalmente diferente. O culto de domingo passado foi algo que mostrou isso e revelou algo. Quem estava ligado percebeu o que aconteceu. Percebeu aonde Deus nos levou e da maneira que Deus nos levou. E aos poucos Ele vai fazendo aqui, Ele vai reativando dons e talentos que nós temos e que muitas vezes estavam escondidos, né, pastora Denise? Aleluia. Oh, glória. Não, esse é outro departamento, agora eu já tenho que falar. Aleluia. Né? Isso é maravilhoso. Por quê, irmãos? Rapidamente. Primeira ministração de novembro. Vou passar aqui, mas deixa aberto em Neemias 1, tá? A gente já vai entrar aí. Primeira ministração de novembro. Nós falamos sobre Deus vai restaurar a visão. Deus te tira do lugar da incredulidade para te curar. O Senhor quer nos mostrar aquilo que Ele quer fazer em nós, onde quer nos curar.
Ele quer nos mostrar onde não temos que estar. Amém? Foi a primeira ministração. Segunda ministração. O que temos que fazer com o poço? É tempo de cantar. Ainda todo mundo da igreja profetizou o quê? Brota poço, não é? Aleluia. Não foi? Liberar a palavra profética diante daquilo que nós estamos vivendo. Terceira ministração. Ou melhor, não vou colocar terceira ministração, vou colocar a ministração entre essas duas, que foi a reunião dos homens. O que nós falamos? Falamos sobre a importância de não andarmos e fazermos as coisas sozinhos. Também a nossa função como sacerdotes. Depois, aí a próxima ministração, viver uma fé prática e inegociável. A fé vê o impossível, crê no incrível e gera o impossível. Abandonar a autossuficiência e crer no poder do Senhor para suprir as nossas necessidades. Próxima ministração, nós falamos, o povo desviou-se da rota. Para se perder, não precisa sair da presença. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar de Deus? Qual é o lugar que Deus tem tomado em sua vida? Ouvir a voz do Senhor, os ouvidos ouvirão a voz do Senhor. Próxima ministração, despertar, entendendo e praticando o reino de Deus, recebendo as vestes de fortaleza e santidade, limpeza, prontidão, disposição. Solta-te das ataduras do teu pescoço, certeza da vitória, espere o tempo do Senhor. Depois que Ele ensinou o caminho, Ele nos faz obedientes à sua voz. E aí chegamos à última ministração, esquadrinhou a vida de José e falou, tem ambientes que não te servem mais, mas é para você ser luz, não importa onde você esteja, mantenha-se em princípios. O Senhor te dá a promessa, mas a escolha é sua, permanecer no caminho. O perdão não é sobre a pessoa, é sobre você. Perdão restaura, liberta e cura. Você foi chamado para preservar gerações e vidas. E daí chegamos no último culto, que eu já falei, o último culto que nós tivemos. Oração, arrependimento, prostração, renúncia, palavra profética, restauração do governo, daquilo que o Senhor estabeleceu para a igreja dele em Perus. A chave, a autoridade, o poder e a direção do Senhor. Porque lembrar tudo isso, irmãos, como eu falei para os irmãos, eu anoto. Porque depois eu fico mastigando em casa o que o Senhor quer falar comigo em relação a essa palavra. Muitas vezes a gente grava, mas grava aquilo que é uma palavra providencial para aquele momento. O momento passa. Por que isso? Está na hora de nós começarmos a tomar posse do que é nosso por direito. É maravilhoso nós recebemos palavras reveladas e palavras proféticas, mas está na hora de nós começarmos a fazer com que as palavras que foram liberadas para nós, elas sejam algo que vão transformar a nossa realidade, a nossa vida, o nosso ambiente e aonde nós estamos. E esta palavra profética, ela tem sido liberada e ela tem saído deste púlpito, ela tem saído da voz daqueles que estão ministrando e tem saído, por quê? Porque esses estão subindo com temor e tremor para poder ministrar a palavra. Então, quando é ministrada essa palavra, entende, irmãos, não é uma palavra logos, simplesmente, para você saber que aquilo existe na palavra em determinado lugar e existe determinada história. É uma palavra rema, é uma palavra revelada, que vai lá na divisão da alma e do espírito, chega lá, e vai ali muito além daquilo e começa a esquadrinhar e testificar daquilo que nós estamos necessitando e daquilo que nós estamos precisando. Por isso que eu pedi para os irmãos, Neemias capítulo 1. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vai colocar? Amém. Deixa eu ver. Vou ler por aqui. Tá? Espera aí. Eu acho que é revista atualizada. Vamos por lá. Amém? Isso aí, revista atualizada.
Vamos ler aqui todos juntos? Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e os 3 primeiros do capítulo 2, amém? Então diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que mês? Quisleu, isso aí, difícil até de falar, né? No ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, pode pular, próximo. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com um grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, que mês? Amém. Depois vocês vão entender o porquê, tá? No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Versículo 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Uma passagem um pouco extensa para poder falar o quê? Qual é a primeira coisa que a gente chega e olha na vida de Neemias? Pode perceber, sempre vai ter uma evidência, o quê? A restauração de algo. Então, não é diferente nós falarmos sobre as restaurações do muro e a restauração do culto ao Senhor, mas com uma evidência diferente. Conforme aquilo que o Senhor ele tem feito e ele tem nos mostrado, quando eu comecei a ler o capítulo 1 de Neemias, o Senhor me chamou a atenção a algo. Porque nós passamos muitas vezes rápido e despercebidos diante de alguns detalhes que Deus ele faz conosco. E diante desses detalhes, que está ali a importância de nós compreendermos o reino espiritual. O que foi que aconteceu? O capítulo 1 inteiro nós vimos o quê? Uma oração. Praticamente o capítulo 1 inteiro foi uma oração. Aí a gente para, como assim?
Por que eu pedi para a gente poder gravar os 2 meses? Porque de um mês, Quisleu, até Nassã, são 4 meses. Depois você pode abrir lá no Google, Orber, lá, calendário judaico, e pega e olha lá. 4 meses. Então significa que durante 4 meses ele se colocou na presença de Deus, lembrando a Deus de algo que tinha sido prometido, lembrando a Deus de algo que o Senhor falou, lembrando a Deus daquilo que o Senhor tinha prometido. Ele ficou durante 4 meses, clamando a presença do Pai. E muitas vezes, nós queremos o resultado imediato diante de situações que nós estamos passando. Neemias estava bem. Neemias não tinha problema nenhum. Muito menos problema financeiro. Mas ele era copeiro do rei. E sendo copeiro do rei, ele era a pessoa que o rei não queria que saísse de perto dele. Por quê? Porque tudo aquilo que seria dado ao rei, primeiro passaria por quem? Por ele. Se tivesse alguma coisa envenenada, quem morria primeiro? Ele. Ou seja, ele era o escudo do rei. Mas mesmo assim, entenda bem, mesmo diante destas situações, mesmo diante deste processo que ele estava passando ali, mesmo diante desse posicionamento que ele teve que tomar por estar ali naquele lugar, por estar naquele ambiente, ele não perdeu a sensibilidade e o temor a Deus. Esta sensibilidade e este temor tem que ser algo muito evidente em nós, principalmente nestes dias de hoje. Porque nós estamos em lugares que você pode perceber. O que acontece na maior parte das empresas que nós estamos? Eles sugam tudo, né? Daí a hora que terminar de sugar tudo é mais um pouquinho. Para você chegar em casa e não tem como, mas isso daí é quem? É a empresa? Não. Entenda bem. Nós estamos em uma batalha espiritual. Então não compreenda as coisas que você está passando de um modo natural. Não compreenda que foi ele, ela, aquilo, aquele. Esquece disso. Nós somos seres espirituais. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e temos este entendimento, aquele entendimento de são aqui as coisas dessa terra, ela tem que ser mudada. As coisas celestiais, elas revelam aquilo que a gente traz à existência. Então, se tiver que fazer algo, se tiver que passar por algum processo, se tiver que fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, não é para fazer de imediato. Primeiro a gente vai aonde? A gente vai aonde nós temos a certeza, que é no reino espiritual, para lá ter a confirmação daquilo que o Senhor, Ele quer fazer em nossa vida. Foi isso que Ele fez. Ele primeiro foi lá. Ele falou o quê? Durante esses 4 meses, até que chegou determinado dia que ele já estava ali numa aparência diferente, porque ele não conseguia mais sentir alegria diante daquilo que os seus compatriotas estavam passando. Ele morava lá? Ele tinha pessoas lá? Não diz isso, mas ele disse que o Senhor impeliu ele para fazer isso. Então, não adianta nós olharmos e falarmos, mas ninguém falou comigo. Então, ótimo, porque quem tem que falar com você é o Senhor. Ele tem que te despertar disso e te mover para este sobrenatural. Se uma pessoa vier falar, sabe que você vai virar para ela e vai falar? Você não manda em mim? Por que você está falando para eu fazer isso? Mas quando nós partimos do princípio, e deste princípio nós começamos a ativar o sobrenatural de Deus. Entenda, muitas vezes nós esquecemos que nós somos seres espirituais e queremos resolver tudo com a força do nosso braço. Ele foi, ele orou. Entenda bem, ele se posicionou diante de Deus. E nessa oração, ele cumpriu alguns princípios e direcionou a oração dele. Qual foi o primeiro? A oração, ela tem um endereço certo. Neemias não estava preocupado com as outras coisas. Ele foi aonde?
ele se rasgou na presença de Deus. Ele falou diretamente com o Pai. Ele não foi bater boca com ninguém. Ele não foi falar outra coisa. Ele não mandou carta para o povo que já estava lá. Lembra? Esdras já estava lá. Antes de Esdras, Zorobabel e Josué também tinham ido lá antes. Já tinham pessoas lá, já tinha gente lá. Ele não fez nada disso, ele foi aonde? Quando nós entendemos quem nós somos, o nosso primeiro procedimento é falar com quem? É falar com aquele que nós temos a certeza que vai nos responder e vai confirmar conosco e vai dialogar e vai falar, que é o nosso Pai. A oração dele foi forjada lá. A oração dele foi toda lançada aonde? Aonde ele nunca saiu, mesmo sendo lá copeiro do rei, ele nunca saiu desta dimensão do sobrenatural. E é deste lugar que nós não podemos sair. Nós não resolvemos nada pela nossa força aqui. Nós só sofremos o jugo daquilo que foi lançado lá atrás, no pecado do Éden. Nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar, nós temos que fazer, nós temos que nos empenhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer. Mas antes de tudo isso, se não for por Ele, se não for para Ele, se não for nele, todas as outras coisas que a gente faz, sabe o que está sendo? Tudo para nós sermos vistos. Mas Neemias, ele olhou e ele direcionou a Deus. Mas logo que ele percebeu isso, o que ele fez? E aí está o segredo daquilo que aconteceu domingo passado, do que tem acontecido estes meses conosco. Ele confessou o pecado. Quando nós entendemos a dimensão do sobrenatural de Deus, nós começamos a confessar pecado. Num dos cultos dos homens, para vocês verem como é sério isso. Num dos cultos dos homens, fui convidado a ministrar lá na Zona Leste, mas ali já é... irmãos, é longe. Deixa eu ver, acho que é assim, Guaianazes aqui, as 2 estações depois de Itaquera, e o negócio é um pouquinho mais profundo ali. É lá. É isso aí. E ali, ministrando, o Espírito Santo de Deus falou assim: peça perdão. Como assim? Eu vou fazer isso hoje aqui, agora também. Como assim? Não sei o que vai acontecer, mas vou falar o que aconteceu lá. Tinha um jovem ali e o Espírito Santo de Deus falou: peça perdão como pastor pelas palavras que o pastor dele disse contra ele. Mas Deus não me mostrou quem era. Deus falou para falar para todos os homens. Por quê? Porque aquela palavra lançou ele dentro de uma cadeia e ele está aprisionado diante daquela palavra. E ele não consegue romper. Ele louva na igreja, ele faz as coisas na igreja, pode perceber, ele está aí, dentre poucos, ele está aí, ele faz tudo, mas ele não consegue ainda entender e não consegue romper neste sobrenatural. E ali, quando eu pedi perdão, olhei e falei: como pastor, eu quero pedir perdão pela vida dos pastores que te disseram alguma coisa, falaram alguma coisa, até disseram algumas palavras agressivas e te condenaram. A hora que terminou a ministração, ele veio para mim, me abraçou e falou assim: pastor, o senhor não entende, o senhor não está entendendo o que aconteceu. Eu, como assim? A hora que o senhor estava pedindo perdão, eu vi a imagem daquele meu pastor na minha frente e da boca dele saindo que pedia perdão. Eu consegui liberar perdão, e a hora que liberou perdão, eu não sei o que foi, mas começou a entrar um amor tão grande pela vida dele, e um amor tão grande por aquilo que eu estava fazendo, que eu não consegui me conter e eu acabei me prostrando diante da presença de Deus. O que é isso? Cura. Então, nesta hora, eu não sei o que você ouviu do seu pastor, eu não sei o que você ouviu das pessoas, eu não sei o que você ouviu do seu líder, mas como pastor,
eu quero te pedir perdão. Perdão por todas as palavras que disseram contra você. Perdão por todas as palavras que te condenaram. E por tudo aquilo que te afastou do seu chamado, do seu ministério e das coisas que Deus, Ele preparou para você. Eu quero te pedir perdão. Então, você recebe esse perdão em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. E depois dele ter feito essa confissão, o que Neemias ele fez? Ele começou a pedir perdão pelos pecados do povo. Começou a pedir perdão pela transgressão. Começou a pedir perdão por todas as coisas que o povo chegou a fazer. Entenda, o povo já estava lá. Neemias não tinha contato nenhum. Está entendendo que o reino espiritual é muito além desse quadradinho que muitas vezes a gente cria? Se Deus fala, Deus ele vai te levar a um nível espiritual muito grande, que você vai parar de compreender um local para começar a dimensionar o reino do tamanho que ele é. Ele começou a pedir perdão. E após esse perdão, ele começou a clamar a Deus da seguinte maneira. E achei maravilhoso, porque é dessa maneira que Deus ele faz. Ele na oração, depois dessa confissão, ele chega e fala para Deus: porque o Senhor os livrou com mão forte. O Senhor os tirou de um lugar. O Senhor os tirou da escravidão. O Senhor os colocou em um lugar. O Senhor os amou. O Senhor fez milagres. O Senhor fez grandes coisas diante deste povo. Ou seja, ele começou a mostrar diante de Deus que ainda havia um relacionamento, ainda havia um amor, ainda havia uma entrega, ainda havia algo muito sobrenatural acontecendo ali, e ainda tinham alguns remanescentes que criam desta maneira, e ali estavam esperando essa resposta de Deus. Você está entendendo que a sua oração não é qualquer oração? Que se você orar e começar a ter a intencionalidade daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, as coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural. O que precisamos é entender quem nós somos espiritualmente e parar de olhar como se a gente fosse aquela peça pequena ali do tabuleiro que vai ser só mexida ali para poder fazer determinadas coisas conforme o homem quer. O Senhor, Ele te chamou para ser muito maior, e o detalhe, Ele não olhou para você por causa da idade, Ele não olhou para você por causa do seu passado, Ele não olhou por causa do seu título, Ele olhou por você porque Ele te ama e Ele sabe quem é você e conhece o seu coração. Ele te viu, como ali na oração de Neemias. Ele viu, e a hora que ele estava orando, ele começou a enxergar isso. Mas, diante disso, ele continua a oração, não continua? O que ele lembra? Ele fala assim: Senhor, aleluia, oh glória, santo. Ele lembra a Deus das promessas para aquele povo. Ele lembra a Deus. Na oração a gente faz como? Muitas vezes a gente ora pedindo, né? Mas você lembrou a Deus também? Porque quando a gente lembra, sabe o que acontece? Começa a ser palpável. Não começa a ser distante, longe, começa a ser palpável. Mas é a salvação, é a cura. Ah, mas aquele não tem jeito. Ótimo, não vai ter mesmo. Você já confessou com a sua boca. Não vai ter. Mas a partir do momento que você muda a sua palavra e lembra das promessas, e lembra que, como que é? Atos 16, 31. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que te impede de continuar? E ele lembrou das promessas de Deus para aquele povo.
Ele lembrou daquilo que não precisava acontecer, mas aconteceu. Mas aquele povo recebeu uma restituição dada e confirmada por Deus, mas precisava de alguém que combatesse o combate junto com eles. Mas ele era só copeiro. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você pode ser um faxineiro, um coletor. Você pode ser um doutor. Você pode ser, aqui tem bastante, né? Aleluia. Professor. Você pode ser um motorista. Você pode ser um cuidador. Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando a sua disposição para poder ir. Primeiro, no sobrenatural. No sobrenatural a gente se prostra para acionar. Deus quer de nós que nós arranquemos todos esses títulos que nos deram, para que Ele entenda quem nós somos. Título nenhum vai nos levar aonde Ele prometeu para nós, mas o nosso posicionamento nele, isso vai nos tirar todo aquele peso. Eu não preciso disso. E vai nos colocar numa condição aonde a promessa dele é viva. Aonde nós entendemos e os nossos olhos espirituais começam a compreender a dimensão que nós estamos vivendo. A Letícia falou algo aqui na quinta-feira. Aquilo me chamou muito a atenção, porque alguns anos atrás, Deus falou a mesma coisa. Né? Por que você tem um altar de farmácia dentro da sua casa? Vai lá, chama fulano de tal que ela sabe qual medicamento é bom para aquilo, não é? Daí Deus, o Senhor chegou e falou: vocês têm algo na mão de vocês que vocês não compreendem. Existe a função médica, mas existe uma autoridade espiritual muito grande sobre a vida de vocês. Você sabe que uma dor de cabeça pode ser um impedimento para você compreender aquilo que o Senhor está querendo fazer contigo espiritualmente. E em vez de você orar para Deus quebrar aquilo, você vai lá, toma um comprimido e fica drogado. Porque Deus quer quebrar isso. Deus quer arrancar isso. Isso eu estou falando, sabe por quê? Porque muitas vezes nós passamos por isso. Porque minha sogra era especialista, como minha mãe, né? Aleluia. Você olhava, você ficava assim, ó. Peraí, é pra quê mesmo? Então vamos lá. É esse. Aí qual é o outro? Pera, esse aqui é... Então, é esse para tomar de manhã, esse para tomar... Era assim. Mas... quando nós entendemos que nós somos espiritualmente, a presença de Deus, ela está. E na oração, como Neemias. E o último ponto que ele apresentou na oração dele, ele fez o quê? Ele chamou à existência as coisas que não eram. E fez como se fossem. Estou com dor, em nome de Jesus, seja curado. Com qual certeza? Certeza da palavra e a fé que o Senhor Ele te deu. Recentemente, acredito que eu contei para os irmãos, uma psicóloga, há anos sofrendo com uma dor nas pernas. E olha como você vê que é espiritual. Durante o dia ela passava normal, chegava à noite ela não conseguia dormir de dor nas pernas. E aquela dor durante anos. E o Espírito Santo de Deus me colocou para falar com ela. Você foi lá, você colocou as mãos, você orou? Não. Vídeo chamada. Tem tecnologia, quer usar? Use.
Em nome de Jesus. Na hora que eu comecei a falar com ela, o Espírito Santo de Deus falou: perdão, eu entendi. Aquela pessoa, uma pessoa que trabalhava na igreja, fazia todas as coisas na igreja, fazia todas as coisas que era ordenada, sempre querendo fazer o melhor, sempre querendo buscar as coisas, atuante lá na igreja, recebia as seguintes palavras: você quer se mostrar? Você quer se aparecer? Aquelas palavras foram entrando no coração, foi entrando no coração, foi entrando no coração. Uma pessoa estudada, uma pessoa formada, uma pessoa que tem o consultório dela, psicóloga. O Espírito Santo de Deus falou: manda ela perdoar e liberar essas pessoas. Não, mas eu já perdoei. Não, se o Espírito Santo de Deus falou, não perdoou. Procura aí. Então, quando você lembra da situação, acontece o quê? Volta tudo. Então você não perdoa. Perdão libera. Ela fez a oração. Junto comigo, ela começou a chorar, chorar, chorar. No outro dia ela chegou e falou assim: eu dormi. Senhor, que negócio é esse? Então, não é. Irmãos, a oração, feita conforme o Espírito Santo de Deus te ordena, para de falar e para de ter medo de orar pelas pessoas. Para de ter medo e chegar e falar: é da minha cabeça. Pelo amor de Deus, não é da sua cabeça. O Espírito Santo de Deus, Ele te ordenou e Ele disse para você, então faça. É a sua oração. É aquilo que Deus, Ele sabe que você move no sobrenatural. Então pare de limitar aquilo que já está na sua vida. Pare de limitar aquilo que o Senhor já colocou para você. Ah, mas eu não sou muito de orar pelas pessoas. Então ótimo, então você não ore falando sobre cura, mas você ore apresentando aquelas pessoas e chamando ali, trazendo do reino espiritual à existência as coisas que Deus já colocou nas suas mãos. Porque isso todos nós temos. Isso não é para um ou outro, isso é para nós, igreja do Senhor. Após essa oração, que ele chamou a existência e confirmou a ação, irmãos. Entenda bem, confirmou a ação. Toda oração confirma aquilo que você tem que fazer. Não saia do lugar aonde Deus te chamou para falar com Ele enquanto não tiver resposta. Quando você ora, Deus te responde. Quando você ora, Deus te dá clareza daquilo que é para você fazer. Muitas vezes, nós somos inquietos e impacientes diante da resposta de Deus. Deus já não falou que te curou? Curou, ponto final. Para de colocar coisas na sua cabeça. Acabou, você está curado, você está curada. Acabou. Receba. Se Deus falou que você, aqueles pensamentos que vêm na sua mente, Deus já te libertou, a hora que vier, você vai usar a palavra: eu repreendo e expulso em nome de Jesus. Foi embora. Acabou. Por quê? O que o inimigo ele vai fazer? E vamos ter um entendimento espiritual aqui de algo. Uma vez que há a libertação, o que diz na palavra? Que aquele demônio que sai, que habitava neste lugar, ele vai rodar pelos lugares. Mas ele volta, e ele volta com a seguinte afirmação. Qual é a afirmação que ele volta? Vou voltar para minha casa. Ele volta assim, intrometido ainda, né? Ele volta desse jeito. Mas se a casa estiver adornada, bonitinha, limpa, mas vazia, ele volta e ainda chama mais 7. Por isso que uma vez a casa liberta, limpa e adornada, Jesus tem que habitar. E a glória dele tem que reinar. Não adianta limpar a casa e deixar ela desocupada. Não adianta limpar a casa e falar: eu não sei orar. Você não sabe orar? Deixa o Espírito Santo de Deus só abrir a sua boca. E se ele não abrir a sua boca, ora em pensamento. Deixa ele começar a fazer este lugar ser ocupado pela presença. Porque a hora que ele voltar e bater, ele vai falar: ih, aqui eu não tenho mais lugar. Eu vou bater em retirada. Princípio espiritual que nós temos que começar a evidenciar na vida das pessoas. Não adianta você orar para uma pessoa ser liberta se a casa vai continuar vazia. O estado dela vai ficar pior. Então perceba isso.
Deixa o Senhor te mostrar, porque assim que Neemias ele terminou a oração, ele teve a certeza do que era para ele fazer, ele foi lá e fez o quê? Ele falou, então, agora eu preciso ter alguns direcionamentos, não é? Ele foi lá, tudo que foi pedido, olha que sobrenatural, tudo que foi pedido foi concedido. Está recebendo aí? Alguns eu estou vendo que já está recebendo, né? Já entenderam, não é? Aleluia. Então não ore nunca mais achando que Deus vai responder. Ele já respondeu. Mas é a condição e o nosso posicionamento que vai definir este lugar e a atitude que nós vamos ter. Já foi resolvido, já foi respondido, já foi solucionado. Agora, o que ele fez? Ele só escreveu o que ele precisava. E olha que tremendo. Ele carregou sozinho? Não. Fez sozinho? Não. Teve uma comitiva para levar tudo o que ele pediu para Jerusalém. Deus, ele trabalha dessa maneira. Então, deixa eu falar aqui algo particular para nós. E algo que também tive que aprender, irmãos. Foi difícil para mim. Se uma pessoa quer te abençoar, deixe ele te abençoar. Se uma pessoa quer fazer algo por você, deixa ela fazer. Sabe por quê? Senão você vai estar retendo a semente que ela quer colocar e ela quer plantar sobre a sua vida. E isso, quando a gente resiste a isso, o nome disso é orgulho. Não preciso. Para. Não, vou aquela frase, o negócio não é com você. O negócio é aquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa que quer liberar sobre a sua vida. Não retenha. Porque muitas vezes nós retemos. Eu não preciso. Não está em jogo o que você precisa ou o que você não precisa. Está em jogo você liberar a vida espiritual daquela pessoa que quer te ajudar. Neemias não estava preocupado com isso. E ele não estava preocupado em pedir ajuda para as pessoas que estavam lá em volta de Jerusalém. Mas sim as pessoas certas que vão fazer aquilo que ele orou. Ele já trouxe a existência, depois ele só escreveu, né? É isso aqui, ó. Mas ele já tinha gerado espiritualmente. E ele pegou e eles foram. Durante 3 dias. Ele não falou nada com ninguém. Ele só chamou algumas pessoas e foi ver os lugares. Depois ele chamou. E ele disse: olha, nós precisamos fazer algo aqui. E este algo que tem que ser feito. Tem que ser feito rápido, com excelência, da maneira que Deus estabeleceu para nós. Porque os muros estão todos destruídos e não existem mais portas. Eles entenderam e começaram. Nós vamos chegar em lugares. E Deus vai te colocar em lugares. Aleluia. Que os primeiros dias você não vai abrir a sua boca. Você só vai observar. Todos vão falar com você. Você só vai responder. Depois de alguns dias, Deus vai manifestar a glória dele. E você vai entender o porquê que você foi colocado naquele lugar. E o porquê Deus te levou para aquele lugar. Receba isso. Porque o Senhor já está falando algo contigo. Já está confirmando algo no teu coração e no teu espírito. Muitas vezes você nem sabe por que você está ali. Então, ó. Só aquieta o teu coração. E deixa o Senhor te mostrar aquilo que Ele tem para você. E a hora que eles começaram a obra, sempre quando nós iniciamos algo que Deus ordenou a fazer, sempre vão ter pessoas que vão querer colocar impedimentos e barreiras.
Mas não foi Deus que mandou? Ele não preparou tudo? Não levou tudo? Independente. Sempre terão pessoas que não vão querer aquele lugar restaurado, porque eles sabem de todas as promessas que Deus tem sobre aquele lugar. E eles temem e tremem diante do Deus de Israel. E eles foram. E eles tiveram. No início, começaram até ali motivados, né? Ali, vamos fazer, vamos. Mas como eu disse, tinham sempre pessoas ali, soprando coisas no ouvido deles. Mas entenda, quando nós começamos algo, quando Deus estabelece algo e todos estão unidos no mesmo propósito, unânimes no mesmo propósito, estão em unidade e querem ver aquele lugar ser realmente restaurado da maneira que o Senhor estabeleceu, ninguém mede esforços ou dá ouvidos àquilo que está vindo de fora. Ele centra naquilo que Deus falou, centra nas promessas de Deus, começa a fazer aquilo que o Senhor ordenou e começam a trabalhar todos juntos, cada um. Olha que sobrenatural, se vocês lerem lá Neemias, vocês vão ver, cada grupo de pessoas fazia uma parte específica das muralhas perto de cada porta. Primeiro que? Muros. Eles estavam restaurando todos os muros. O que o Senhor está falando isso conosco hoje? Ele está falando o seguinte: quanto mais nós mantivermos as brechas que foram colocadas por causa do pecado e da desobediência, nunca a unidade ela será forjada para que haja essa reconstrução. Mas a partir do momento que foi quebrado todo o pecado e houve restauração da unidade, todos começam a trabalhar no mesmo propósito e cada um naquilo que foi chamado e naquilo que foi especificado a fazer. Não tem maior, não tem menor, só tem pessoas trabalhando para que a promessa de Deus seja cumprida. E ali começou a fazer. E aí eles começaram a trabalhar, mas chegou determinado momento que foi soprado, no ouvido deles, que Sambalat, Tobias e os outros iriam gerar confusão no meio das pessoas. Olha que sobrenatural, e muita gente não percebe. Eu reli tudo, e tem uma coisa que eu não tinha percebido, eu achei tremendo. Antes de qualquer intento ser colocado sobre a vida daqueles que estavam trabalhando, o Senhor fez com que eles descobrissem, e antes deles enviarem essas pessoas para gerar confusão, o Senhor fez com que Neemias colocasse guardas para estas pessoas não entrarem. Falei, Jesus, peraí, como que é? Oh, aleluia. Então, independente daquilo que é, independente da obra, independente de quem vier te acusar, independente de quem vier colocar confusão, o Senhor revela e são colocados guardas para que nenhuma confusão chegue. Por quê? Porque está sendo edificado algo que cumprirá e estabelecerá novamente a promessa do Senhor. Depois disso, eles falaram assim, chegou? Ótimo, então agora nós vamos fazer diferente. Primeira parte que eles fizeram foi o quê? Eles pegaram e chamaram os jovens. Vocês vão nos ajudar, metade de vocês vão nos ajudar, e vão ficar aí de olho, e a outra metade vão fazer o quê? As armas. Tá entendendo, jovem? Metade começa, metade começa a guardar os trabalhadores, e a outra metade faz o quê? Armas. Por quê? Porque o jovem, ele é o quê? Disposto. Ele tem um vigor diferente das pessoas sub-50, aleluia, né? Oh, glória. Sei lá, ainda estou em dúvida em relação a isso aí, mas tudo bem, aleluia, né? Ainda estou em dúvida, viu, geração? Aleluia.
Ainda estou em dúvida, né, Tiago? Aleluia. Mas o Senhor chama, presta atenção, todos no mesmo propósito, não deixou ninguém de fora. Ele despertou todos para um propósito. Ele despertou todos para que a promessa viesse a ser restabelecida. E quando ele despertou, olha que interessante e tremendo, né? Eles falam aqui, fala assim, no decorrer do texto, eles lutavam todos, e foi dito ainda, e foi lançada esta palavra profética, e foi falado, lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute por todos. Jesus, que coisa é essa? É isso. Não é por um grupo específico, é por todos aqueles que estão envolvidos naquilo que Deus ele está estabelecendo. Continuou a obra. No descanso, olha que sobrenatural, no descanso, os jovens cobriam a retaguarda daqueles que estavam descansando. Está entendendo o que o Senhor ele quer? Está começando a compreender que Deus começou a chamar guerreiros de oração? Pessoas que vão começar a se dispor em oração e começar a compreender o nível que você vai entrar de intimidade com Deus. Mas eu nem sei orar, então. É exatamente isso, eu também nunca soube orar, nunca ninguém me ensinou. Eu pedi para Deus, Senhor, me ensina. E eu comecei a orar. O Espírito Santo de Deus começou a ensinar quais eram as palavras que eu tinha que fazer. No começo foi bem pouquinho. Depois ele começou a colocar palavras até chegar ao nível de discernimento que ele estava querendo. E continua até hoje, porque nós não podemos limitar aquilo que o Senhor ele começou em nossas vidas. Só está na hora de nós nos reposicionarmos naquilo que o Senhor nos chamou a fazer e fazer para que todos contemplem a restauração do modo que Deus chamou para que a promessa ela se cumpra. E algo que me chamou muita atenção quando eu estava após isso a leitura, todos eles, mesmo tendo toda esta retaguarda, eles tinham uma arma, eles usavam uma espada na cinta. E ali aquilo me remeteu a algo. Por que eles andavam armados? Por que eles tinham que andar armados? Remetendo para os dias de hoje, tá? Não vou falar lá, mas vou remeter para os dias de hoje. A presença, ela sempre vai ser firmada. O propósito e a promessa sempre vai continuar sendo constituída quando você sempre lembra daquilo que você foi chamado a fazer. Aquela arma era uma lembrança daquilo que eles tinham sido chamados a fazer e queriam concretizar e queriam realizar em nome de Jesus. Porque essa espada para nós é a palavra que nós não podemos perdê-la. Nós não podemos perder este rumo, nós não podemos perder esta direção. E depois de tudo isso, foi algo sobrenatural que aconteceu. Que chegou determinado momento que os muros foram todos reparados, mas as portas não. Perceba isso agora, tá? Existem dois processos num período de restauração. O primeiro restaurou os muros, amém? O segundo processo foram as portas. Eram portas grandes, ferrolhos, que tinham que ser preparados mesmo, né? Não existia como, eram preparados, e portas muito pesadas. E exatamente neste momento que todos os muros foram reparados, chamaram Neemias para uma conversa. Não, vem conversar conosco, porque se você não vier conversar, nós vamos falar que você está incitando contra o rei, que você está em pecado, que você está fazendo isso, aquilo, ou seja, que eles quiseram criar uma mentira para tirar Neemias daquele propósito, tirar Neemias daquilo que ele estava fazendo, para poder subjugar ele e até matá-lo. Neemias chegou e falou assim, durante 5 vezes, Neemias falou, presta bem atenção, eu não vou. Por quê? Porque estou fazendo uma grande obra nesse lugar. Então,
entenda bem, num processo de restauração, vai ter um momento que nós vamos ter que começar a selar. Estas portas eram o selo do propósito de Deus em nossas vidas, era o selo daquilo que já estava acontecendo, e eles tinham que terminar, mas sempre vai ter alguém fazendo propostas para você poder sair daquele lugar e falando, não, mas foi Deus, e olha para você ver como o negócio é tão sério, até chegaram e colocaram o profeta no meio. Profeta, você não tem vez aqui não, porque o Deus que falou que nós estamos fazendo uma grande obra, e eu não posso parar. Entenda bem, até nesse lugar, até nesse ambiente, vão vir pessoas para poder falar, mas continue dando ouvidos àquilo que o Senhor Ele tem preparado para você, aquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel. E Ele é justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. E depois de tudo isso, quando completou 52 dias, a obra foi concretizada. A obra mais rápida que já existiu, que foi ali registrada. Não tinha como reconstruir uma muralha daquele tamanho, com 12 portas, tão rápido. Hoje, se você for ver Jerusalém, eles diminuíram, né? Só tem 8 portas. Mas naquela época ainda eram as 12. E eles restauraram tudo. O que o Senhor está falando conosco hoje? Não se venda. Não quebre princípios. Continue. O Senhor, Ele quer te levar a um nível de entendimento espiritual, que este processo de restauração que Ele iniciou, Ele não só iniciou em um lugar, esse negócio está na nossa vida, e é de um modo completo que Deus Ele faz, porque após eles fazerem tudo isso, após se concretizar tudo isso, eles chamaram todos que estavam ali, principalmente levitas e sacerdotes, e restauraram o culto ao Senhor. E em praça, durante mais de 6 horas, eles ficaram falando da palavra do Senhor, da lei do Senhor e de todos os mandamentos. E todos ficaram ali recebendo aquilo que o Senhor Ele tem. Porque quando o lugar ele é restaurado, a palavra é restaurada. Entenda, a vida espiritual é restaurada. A intimidade espiritual é restaurada. E daí você, em vez de chegar e falar, eu vivi isso, vai falar assim, eu continuo vivendo isso. Por quê? Porque isso é maravilhoso. Viver esta presença, viver nessa dimensão, viver nessa busca é maravilhoso. Porque nós não resumimos mais o que eu sinto, o que eu quero, mas Senhor, o que o Senhor tem, faça. Estou disposto e disponível para o Senhor fazer. A hora que a gente vai chegar nos lugares onde a gente trabalha, a glória do Senhor vai estar ali. E aquele ambiente ele é transformado. Chegamos na nossa casa, a nossa casa pode ser ali um lugar onde tem 1, 2, 3 casas, independente do que for. Aquele lugar é transformado. Por quê? Por causa da sua vida. A sua vida muda todo aquele ambiente, muda todo aquele lugar. Porque uma vez que compreendemos isso e começamos a viver esta restauração, o Senhor ele estabelece para nós todos estes princípios, mas também restabelece em nós uma vida de oração plena, onde nós paramos de orar aleatoriamente e começamos a orar da maneira que o Senhor estabeleceu para nós. E a cada dia nós começamos a colher coisas grandiosas e coisas maravilhosas. Então, o Senhor, Ele nos chama nesta noite para poder restaurar todos estes muros
que foram derrubados. Todas essas portas que foram arrancadas. Todas essas coisas que foram por algum motivo jogadas contra a sua vida. E algumas fraquezas e algumas brechas apareceram. Mas não foi culpa sua. Mas o Senhor nos chama para isso. Para que a gente entenda isso. E eleve. Ou nos coloque. Ou melhor, nós nos posicionemos no lugar que é nosso de herança. No lugar que é nosso por direito. No lugar que é para nós não sairmos jamais. Porque nós somos seres espirituais. E sendo seres espirituais, nós habitamos em um corpo. E todo este lugar que nós vivemos tem que ser condicionado àquilo que o Senhor, Ele estabeleceu para nós. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Eu sei que iniciamos o mês de dezembro. Esse mês tem muitas coisas que nós já queremos planejar. Tem muitas coisas como nós em casa fazemos. Planejamento de 2025. Mas antes de qualquer coisa, faça algo. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você o que realmente você tem que fazer. Aonde você tem que colocar as suas mãos e aquilo que você tem que realizar. Quantas vezes nós tomamos decisões e essas decisões nos afastam da presença e da promessa. Mas está na hora de você assumir quem realmente você é. Ainda colocamos o que? Condições, não é? Ainda colocamos prioridades, ou seja, outras prioridades. E acabamos nos afastando daquilo que o Senhor disse para nós fazermos. Que seja este o tempo, este dia, para que o Senhor restaure isso. E através dessa palavra, da palavra que o Senhor, Ele tem para nós, seja o tempo de nós começarmos a ver as coisas acontecerem de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nesta noite, Pai. Nessa noite, Senhor, estamos diante de Ti. Colocamos tudo diante da Tua face e da Tua presença. Quem somos nós se não for através de Ti? Quem somos nós se não for a Tua presença, Pai? Quem somos nós se não for o Seu senhorio? Quem somos nós se não for a Sua palavra? Quem somos nós, Pai? Muitas vezes, passando, Pai, por situações, problemas, circunstâncias, vivendo estes processos, mas compreendendo inteiramente que cada um, Senhor, cada um está, Pai, está, Senhor, fazendo aquilo que foi chamado no momento que foi chamado, para que a glória do Seu nome venha. Essas brechas, Senhor, estão sendo restauradas. Estes lugares estão sendo agora reconstruídos e agora, Pai, estão sendo reedificados. Essas portas estão sendo colocadas no lugar, porque ninguém, nenhuma outra palavra entrará mais ou terá direito legal a não ser a Sua palavra, Senhor. Não haverá mais setas, não haverá mais dardos que queiram atrapalhar, Senhor. Não haverá mais situações. Então, Pai, em nome de Jesus, coloca-nos, Pai, diante de Ti, com esse entendimento espiritual daquilo que precisamos. Restaure, Senhor querido. Restaure, Pai, todo o nosso ser. Restaura toda a nossa vida. Espírito Santo de Deus, leve-nos ao entendimento agora daquilo que somos, Pai. Daquilo que somos, ó Senhor, como igreja. Daquilo que somos, Pai.
daquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai, neste bairro de Perus, daquilo que o Senhor nos chamou para ser, Senhor, na empresa onde o Senhor nos colocou, para nós sermos aquilo que o Senhor nos chamou, Pai, neste ambiente de glória, Senhor, porque através desta revelação, nós vamos ver o seu sobrenatural acontecer, e as suas maravilhas e milagres se manifestarem em nome de Jesus, Senhor. Somos seus, Pai, somos seus, ó Senhor, aleluia, glória a Deus. Xere manda lava sudere cantará la malamas, e xereta lava sudere cantará la mas sudere andará la mas, uichere cantala vasso de camanará so caunere andará la mas. Que em nome de Jesus, que sobre, Pai, esta palavra, Senhor, todo tipo, Senhor querido, de encantamento, tudo aquilo que foi lançado das trevas, tudo aquilo que veio, Senhor querido, para poder contradizer aquilo que o Senhor assim prometeu, caia por terra em nome de Jesus, porque assim como foi dito, Senhor, e assim como foi, Pai, prometido, que vem agora este novo tempo, Senhor, um novo tempo, Pai, aonde os muros já estão restaurados, aonde, Pai, as portas estão, Pai, restauradas, e a sua glória é manifesta, e nós vamos continuar andando neste nível de intimidade, neste nível de prostração, neste nível de busca, neste nível de oração e de entendimento e de discernimento contigo, Senhor. Oh, aleluia! Santo tu és, Pai, santo tu és, Senhor, glórias a ti, Pai, aleluia, aleluia. Xere mandará la mala mala malabás.